Gente, bom dia. Essa música tá aqui? Deixa eu tirar. Gente, são 9 horas. Esse é o penúltimo estudo de todo esse curso que a Cida tem trazido para nós sobre mediunidade. O próximo e último vai ser no dia 8 de dezembro. 6 de dezembro. Então vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a permissão a Jesus para que o estudo desta manhã, aqui na casa de Francisco, seja de grande proveito e aprendizado para encarnados e desencarnados, que todos nós possamos ser intuídos pela espiritualidade maior, que esse ambiente receba as bênçãos da bondade e do amor de Jesus, e que a Cida seja iluminada, amparada e intuída, trazendo para nós exatamente o que precisamos. Encontram-se aqui na casa de Francisco justamente nós, que precisamos e estamos tendo a grande oportunidade com esse estudo. Obrigado, Jesus, por esta casa, pela doutrina dos Espíritos e pela Tua presença entre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Como disse o Luiz, né? Nós estamos na reta final do ano e dos nossos encontros, né? Com esse tema. Deixa eu ver se vai funcionar. Vai. Então, hoje a gente traz mais um ponto para a gente conversar. Eu acho que a coisa tá florescendo, né? Nos nossos corações, nosso comprometimento. Como sempre, aqui a gente utiliza todo o material que é um material orientado pela doutrina, pela FEB, pela União Espírita Mineira, que são as nossas casas orientadoras, né? É importante a gente lembrar que num estudo de mediunidade, num estudo doutrinário, a gente não tem achismos, não pode ter pessoalismos, né? Aqui a gente traz o que a espiritualidade já nesses anos todos de doutrina e nesses anos todos de existência enquanto espíritos, vem aí trazendo para a gente como orientação, para que a gente possa, vem Cândida, que a gente possa usar isso da melhor maneira possível para o nosso crescimento. O único objetivo desse intercâmbio com a espiritualidade é que a gente possa progredir, que a gente possa ser melhores do que a gente entrou no planeta, que a gente possa ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Esses dias a gente estava lá estudando lá no Sheila sobre renascer e progredir, e é muito interessante, né? Porque quando Jesus fala para Nicodemos que é preciso que nasça de novo se quiser ver o reino dos céus, e Nicodemos não entende aquilo, né? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Como é que eu vou fazer um homem velho entrar no ventre da minha mãe? E na verdade o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é preciso que a gente renasça em pensamento, em ideal, em desejo de ser diferente, de melhorar. E renascer é um exercício de muita humildade. E é por isso que eu acho que cabe tão bem na casa de Francisco. Porque às vezes a gente precisa ter muita humildade para poder, às vezes, identificar em nós pontos que precisam ser melhorados e reiniciar esse caminho de começar. Muitas vezes ele é difícil, não é fácil. E nós temos aquela coisa assim, eu sempre brinco lá no Sheila, né? Que a gente tem o complexo de Gabriela, de nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, né? E o desafio nosso é exatamente não sermos Gabrielas. É entendermos que eu posso estar com 100 anos, e que bom, Deus abençoe, que todos fiquem 100 anos no planeta, mas bem, né? E a gente entender que a gente, com 200 anos, 100 anos aqui encarnados, a gente tem oportunidade de melhorar. Porque o próprio Emmanuel, ele fala, numa das lições que ele tem, salvo engano, no Fonte Viva, e aí a memória às vezes não ajuda, que a gente fica lendo, né? Mas ele fala que nós temos 365 oportunidades por ano para fazermos diferentes. E a gente, não querendo desmerecer a mensagem de Emmanuel, mas a gente pode dizer que a gente tem 24 horas
multiplicadas por 60 minutos por dia, para a gente fazer diferente, para a gente ter oportunidade de mudar. Então, esse progresso, esse renascimento aí é o nosso convite. E a mediunidade está aí para nos ajudar. E as reuniões mediúnicas, elas são pontos muito importantes para todos nós. Mas a reunião mediúnica não pode ser vista como algo exótico. Às vezes a gente vê alguns pontos assim. O que chama atenção na casa espírita? É o fenômeno. Eu vou para a casa espírita porque eu sei que tem um fenômeno lá que pode vir e que talvez em outras religiões esse fenômeno não acontece tão explicitamente. O que me move? Então a gente tem que... e é esse o objetivo. Vejam bem, a gente já está em 13 semanas, 13 encontros. Isso ao longo de quase que o ano todo, né? Agora em dezembro a gente vai fazer o nosso encerramento, mas com toda certeza vai ser um encerrar para abrir outras portas, outros convites, outras tarefas, porque a espiritualidade já não dá ponto sem nó. Não pense vocês que vocês chegaram até aqui, que a gente chegou até aqui brincando, né? Nós chegamos até aqui porque, como eu disse, a gente assinou um contrato lá com a espiritualidade, uma carteira assinada com compromissos, e com toda certeza a gente tem muita coisa aí boa para poder desenvolver. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, algumas reflexões aí sobre as reuniões mediúnicas sérias, né? Não que as outras não sejam sérias, porque eu acho que ninguém vai para a reunião mediúnica para rir. Mas às vezes a gente vai para a reunião mediúnica um pouquinho equivocado. Talvez a gente vá para a reunião mediúnica esperando aquilo que seja do nosso interesse pessoal. E a gente tem que entender que quando a gente está no trabalho, a gente precisa fazer como Paulo, né? Se anular enquanto sujeito, persona, para que o Cristo possa habitar em nós. Esse exercício não é fácil, não. Porque é o abrir mão de tudo. É aquele convite que Jesus faz para o jovem fazendeiro, e que ele não entende, que tem que entregar tudo. Se você não entregar tudo que é seu e vier para me seguir, não adianta nada. Então, muitas vezes a gente precisa se despir da nossa própria personalidade para que a gente entenda qual que é o projeto de Deus para nós e para a humanidade. Então, reuniões mediúnicas, e aí a gente traz alguns conceitos que eu vou pedir a paciência de vocês, porque senão vocês vão ficar assim, meu Deus, assim é repetitiva demais. Mas a espiritualidade não manda nada se não tiver necessidade, né? Então a gente vai ver aqui atividade privativa na qual se realiza assistência aos espíritos necessitados. E os espíritos necessitados são os encarnados e os desencarnados. Às vezes a gente está na reunião achando que a gente está ajudando, e na verdade nós estamos sendo ajudados. Às vezes a gente estuda, prepara um estudo e acha que está vindo aqui para ensinar alguma coisa, e na verdade nós estamos aprendendo. Às vezes a gente vai para as tarefas de assistência, de entrega de cestas básicas, achando que nós é que estamos fazendo algo por alguém. E, na verdade, são eles os que estão nos dando a oportunidade para recebermos. Quem recebe mais somos todos nós. Então, esse quesito aí é importantíssimo, né? Porque a assistência, ela é para os encarnados ou desencarnados. Então, nós estamos ali na tarefa sendo assistidos. Ah, mas eu coordeno o grupo de mediunidade, eu coordeno a reunião mediúnica, eu coordeno a reunião pública, então eu tenho uma autoridade maior. Engana-se. Você pode ter uma dívida maior. Porque às vezes a gente está ali na frente, não é porque a gente merece, não, é por misericórdia. Porque se a gente não tivesse ali, a gente estava aprontando aí fora. Não é Emmanuel que fala isso? É melhor, às vezes, a gente estar em algum lugar, é melhor estar aqui estudando, escutando tudo que eu já conheço, tudo que eu já sei, do que estar lá fora, no ócio, né, que pode ser pernicioso para a nossa encarnação. Porque a gente pode perder a encarnação com muita facilidade.
porque a persistência, a perseverança é mais desafiadora. Então, quando a gente está lá, é preciso que a gente entenda isso. E olha o que a espiritualidade fala também, que essas reuniões, elas são constituídas de pessoas que tenham conhecimento da doutrina, que possuam conduta moral equivalente com o trabalho a ser realizado, e que estejam sintonizadas no mesmo objetivo. Eu acho que a gente está também fazendo um fechamento de ciclo aqui. Nós passamos aí 13 semanas, 14, falando coisas que a gente precisa só agora sintetizar. A gente já sabe que a reunião é uma unidade de vibração, que é uma unidade de pessoas que desejam estar juntos. E mais importante que isso, né? Mas tá falando ali que eu tenho que ter conhecimento da doutrina. Comecei a estudar a doutrina agora, não importa, eu sei um espírito reencarnante. Ou você acha que você não tem intuição? De onde que vem a sua intuição? De onde que vem a lei de Deus que está inscrita em nós? Ou a gente acha que a gente é uma tábua rasa que está recebendo informação só agora? Então é preciso que a gente também respeite a nossa história espiritual. E conhecer a doutrina é algo que nos ajuda muito a entender a nossa história espiritual. E mais do que isso, né? Essa realização, essa conduta moral que seja equivalente ao nosso trabalho. Aqui ninguém está querendo santo. Se tem uma coisa que a doutrina espírita entende é que nós somos todos devedores. Então não tem anjinho aqui. Mas pelo menos nós já entendemos que a gente precisa ser melhor, que a gente precisa seguir. Então, se eu posso conter minha má inclinação, eu vou lutar para isso. Mas a pessoa me falou um negócio, eu tô doida para dar uma cacetada neles, né? Porque o mundo aí fora é assim, não leva desaforo para casa. A doutrina espírita ensina o quê? Leva o desaforo para casa e pensa sobre ele. Porque provavelmente ele vai fazer sentido em algum momento da sua encarnação. Então tá lá, casado com as mulheres bravas. Por que será? Arranjei um relacionamento que a pessoa pega no meu pé o tempo todo e me fala coisas que eu não gostaria de ouvir. Por que será? Será que tivesse solto por aí como um animal indomável, estaria no caminho desejável? Não precisa coçar a orelha não, Luiz. A gente sabe que cada um, tem aquilo que precisa e às vezes a gente precisa de uma mão mais pesada para estar do lado da gente. Por isso, Emmanuel falava com o Chico sobre a importância da disciplina. E nós não podemos deixar de pensar nisso. Nós somos sujeitos que, se a gente for avaliar o histórico da evolução do planeta, nós, quando estudamos ali a escala evolucional, a gente vai ver que nós estamos muito mais próximos do primitivismo do que da angelitude. E aí, quando a gente olha pela quantidade de sentimentos que a gente tem, nosso desejo de falar mal do outro, nosso desejo de atacar o outro, nosso desejo de ficar, às vezes, assim, até tem uma crítica simples, sabe? Nossa, você viu ali a cor do óculos da fulana? Que coisa feia. Você viu a escolha, o namorado do outro, a namorada do outro? Essas coisas, esses detalhes pequenos, que mostram ali nosso grau ainda de imperfeição e o tanto que a gente ainda precisa seguir. Então, nós não estamos aqui querendo que na reunião mediúnica a gente tenha pessoas que já estejam ali flutuando na angelitude. Mas a gente sabe que é o trabalhador de boa vontade. É o centurião. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Todo mundo conhece essa fala. É a cura do centurião. Lembram lá do servo do centurião? Ele fala com Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Mas se você disser uma palavra, meu servo vai ser curado. E ele foi. Porque é a fé. E principalmente a fé com humildade. Então, gente, é o que a gente estava falando agora mesmo. A gente não precisa de nada mais na vida da gente. A gente precisa só de evangelho. Só de evangelho. Porque o evangelho nos ensina tudo. A humildade, a fé,
a parceria, tudo isso está lá. Né? E a persistência no bem. Então, quando a gente começa, né? E aí a gente tem que trazer esses pensamentos aí para a gente refletir. Então, embora os bons espíritos promovam a sua ação benfazeja em diversas épocas e lugares, procurando levar o lenitivo aos seus irmãos encarnados, e para isso recolham os recursos naturais do grande laboratório vivo da natureza, é no ambiente espiritual de uma casa espírita, onde os trabalhadores se harmonizam pelos seus pensamentos e pelo estudo das leis da vida, que mais recursos podem empregar em benefício dos irmãos sofredores nos dois planos da vida. Isso é de uma caridade enorme, né? Porque se a gente pensar assim, os irmãos espirituais poderiam recolher tudo aquilo que eles precisam do ambiente da natureza. E talvez até com muito mais legitimidade, né? Porque quando a gente vai nos elementais ali, nos ambientes naturais, a gente vai encontrar a pureza maior. Mas por que eles querem que a gente participe? Por que a espiritualidade, os espíritos puros não trabalham sozinhos? Por que eles fazem questão que a gente também faça parte dessa promoção do bem no planeta? A gente pensa sobre isso? Para nos promover espiritualmente a partir do trabalho coletivo. Porque eles poderiam simplesmente manipular todas as energias a partir do fluido cósmico universal e tudo bem, e seguir. Mas eles nos dão a oportunidade de nos colocar ali no trabalho. Então, quando eles abrem a casa para nós e nos deixam entrar, é como se a gente entrasse ali e sem ofender ninguém, obviamente, mas sabe aquele assim, com a nossa sujidade, esses irmãos espirituais nos permitem, nos acolhem e nos mostram a oportunidade de seguirmos um caminho. Então, eles promovem para nós essas oportunidades. Eles poderiam fazer isso retirando dos recursos naturais da natureza, mas eles nos chamam para essa oportunidade dentro da casa espírita. Olha, na casa espírita é o lugar da reunião. A casa espírita é o lugar do atendimento, porque é lá que a gente vai reunir também as nossas energias para cuidar de vocês. Às vezes a gente não entende a força espiritual que uma casa como essa, ou uma casa grande, ou uma casa pequena, menor que essa, possui. A gente acha que não. Ai, casa boa é a casa que tem o médium lá supimpa, o médium que é famoso. Não precisa ir correr atrás do médium famoso, não. A gente às vezes precisa disso, né? Aí eu vou lá naquela casa porque tem um médium que está curando todo mundo. Até vá, até para ver é importante ir, mas a sua casa espírita, ela tem todos os recursos que qualquer outra casa nesse planeta tem, porque o recurso está dentro de nós. O recurso está nos nossos sentimentos, na nossa intimidade, naquilo que nós somos capazes de compartilhar uns com os outros. E é isso que nos torna tão únicos, né? Então, no início do movimento espírita, e mesmo hoje, em alguns casos, as reuniões de materialização são realizadas com o objetivo de pesquisar, enquanto outras são realizadas visando a cura e as cirurgias mediúnicas. Então, a gente tem aí nas reuniões, o que a gente está fazendo na nossa reunião espírita? Qual que é, vocês já sabem qual que é o teor, qual que é o sentido, o que é ali o ponto, porque as reuniões têm isso. Essa é uma reunião de tratamento, é uma reunião de cura, é uma reunião de doutrinação, é uma reunião de educação. Elas têm Será que nós já entendemos qual que é a nossa reunião, qual que é o que liga a nossa reunião? É uma reunião que atende espiritualmente as pessoas? É uma reunião que educa aqueles médiuns que estão chegando para que eles possam trabalhar em favor do próximo? É uma reunião que tem uma pegada mais de cura? Porque as reuniões mediúnicas são assim. As reuniões de materialização, elas foram muito importantes e são importantes, mas elas tendem a diminuir.
Por quê? Porque elas desgastam sobremaneira os médiuns. O médium que doa o ectoplasma para uma reunião de materialização, ele se desgasta muito. Ele precisa, talvez, né, e não é tão necessário mais para nós os fenômenos como é necessário para nós outros fenômenos. O fenômeno da materialização é importante, mas talvez a nossa reunião não tenha esse comprometimento. Talvez o nosso compromisso seja outro. Seja o de entregar um pouquinho de amor para aquele que entra na casa espírita sem esperança. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa olhar para o próximo com muito amor e pensar que o nosso trabalho aqui é muito maior do que as nossas vaidades. Porque às vezes entra uma pessoa ali e a gente já teve a oportunidade de ver muitas pessoas entrando na casa como última esperança. E a gente não sabe que uma palavra que a gente diz muitas vezes tira aquela pessoa de um caminho de dor e de sofrimento. Então, quando a gente entende isso, e isso só pode ser entendido quando a gente vivencia isso. Quando a gente vive ali no dia a dia da nossa prática, deixando de lado aquilo que é da nossa pessoalidade. Eu não gosto, porque para mim só pode servir se for assim. Pensa que não é por mim que eu estou aqui, é pelo Cristo. Pensa que não é por mim que eu vim aqui e estabelecer normas, mas é para que eu me prepare, para que eu possa atender aquele próximo que vai chegar. Porque quando o trabalhador está pronto, a tarefa chega. A dor do meu irmão é que eu tenho que sanar, e não a minha, o meu ego pessoal. Porque se eu estiver centrada no meu ego, eu estou perdendo o tempo da minha encarnação. Se eu estiver brigando pelos meus achismos, eu estou perdendo a minha encarnação. O nosso trabalho aqui é aquele que Jesus ensinou. É de estender a mão para quem está sofrendo. E para estender a mão para quem está sofrendo, a gente não precisa de muito, né? A gente precisa de bem pouco. Então, esse tipo de tratamento em que as entidades abnegadas se submetem ao contato direto com fluidos ectoplasmáticos oferecidos pelos médiuns tendem a diminuir em vista de métodos mais sutis de tratamento espiritual. E é isso que a gente precisa entender, que os métodos são esses. Então, essa coisa da materialidade, é isso que o texto está dizendo, né, da materialização, tende a diminuir, sim. E o que vai permanecer para nós são esses atendimentos mais sutis. Tais intervenções mediúnicas têm produzido ao longo do tempo alguns benefícios a um número razoável de pessoas. Porém, esse tipo de cura não se constitui o objetivo único e principal do Espiritismo. E qual que é o objetivo único e principal do Espiritismo? Então, quando a gente fala a respeito do tratamento espiritual ou de cura, nós entendemos com isso a recuperação moral do indivíduo, seu reequilíbrio espiritual. Nós precisamos pensar muito sobre isso, sobre o atendimento que nós estamos dando para aquele que chega à nossa porta. Qual é a cura que nós estamos promovendo em nós e no outro, que no nosso entorno nos procura? Porque às vezes a gente entrega um pão, e a forma como nós entregamos o pão cura. Vocês já estudaram, já leram lá O Médico de Homens e de Almas, né? Do Lucano, do Lucas. Se não leram, é um bom livro para ler. O Lucas curava sem saber, só da proximidade, só das pessoas olharem o trabalho dele, ali ele já curava. Então, talvez o nosso compromisso, muito maior do que fenômenos mirabolantes, é promover a cura espiritual. É auxiliar aquele que está em sofrimento. E não se engane, o mundo está doente. Todos ao nosso entorno, basicamente, estão doentes. As pessoas estão, e as doenças agora do século,
são as doenças muito difíceis de serem compreendidas se nós não tivermos esse terapeuta do espírito que é Jesus do nosso lado. Porque às vezes a gente está conversando com as pessoas e as pessoas emocionalmente estão se mostrando ali felizes, mas sentimentalmente elas estão doentes, elas estão dilaceradas. E a única forma de entrar nesse lugar é pelo amor, é pela dedicação sincera. E é isso que a espiritualidade quer de nós nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de tratamento. O grande objetivo dos espíritos superiores é a elevação moral do ser humano. As intervenções por meio de uma atuação mais direta no mundo das formas poderão até ocorrer, mas visando abalar as convicções materialistas dos pretensos sábios, despertando-os para a vida espiritual e para as responsabilidades que advêm dessa realidade. Então pode até acontecer sim, de nós termos aí muitos fenômenos de cura, porque eles estão aí. A gente sabe que a cura do corpo físico, ela pode acontecer sim, mas ela pressupõe uma série de pontos, que é o merecimento, que é a fé, que é a vontade, que é a necessidade. Mas a maior das curas, ela acontece 100% quando a gente deseja, que é a nossa transformação íntima, que é a possibilidade de semear no coração de um irmão desesperado a esperança. Porque quando você perde a esperança, pessoal, é o que a gente tem visto aí fora. Tem se perdido oportunidades no planeta. Hoje falamos disso com um pouco mais de claridade. E não é para tornar nada pesado aqui para nós hoje. Não é a intenção. Mas é a necessidade da gente pensar sobre isso. Os vícios, os excessos, os sentimentos negativos estão campeando aí na sociedade. Agora nós temos a oportunidade de entender isso tudo, entender a força de um pensamento, o que a nossa vontade pode alterar, o que a nossa vibração pode fazer. E aí a gente pode entregar, ainda que pouquinho ali, alguma coisa para transformar esse planeta. Então, a reunião mediúnica, onde é que ela entra nisso? Ela entra em todos esses pontos. Porque quando a gente entra para uma reunião mediúnica, nós não estamos somente entrando para um conjunto em que vão ser atendidos ali os 12, os 14, os 20 que vão estar lá dentro, não. Nós estamos irradiando para todo o entorno espiritual e material. Nós estamos nos colocando ali numa condição de trabalhadores não somente da casa espírita, mas de todos os lugares que a gente puder atuar. Então, esse convite aí ao reequilíbrio espiritual, à recuperação moral, é a verdadeira cura para todos nós. Mas para a gente reequilibrar espiritualmente, para que a gente se recupere, para que a gente se coloque aí na condição de candidatos à tarefa do bem, é preciso que a gente vibre pelo coletivo. Isso é importantíssimo. Ah, mas você está falando que a gente não é moralmente... Não estou falando nada. Nada disso. Até porque um cego não pode falar do outro. É o sujo falando mal lavado, é assim. A gente não pode, né? A gente tudo aqui o pezinho, olha para o pezinho está sujo. Às vezes a gente está até com uma maquiagem bonitinha, né? Põe umas maquiagens, descobre uns tapa. Mas a gente sabe que, tirando as maquiagens, o que sobra é a nossa essência verdadeira. Então, sem nenhum jogo moralista, não é esse, nem pode ser esse o papel da casa espírita. Porque o papel é entre nós. O compromisso, como eu digo, o contrato que a gente assina não é comigo,
é com a espiritualidade. E a espiritualidade está nos chamando exatamente para isso. E aí, no livro dos médiuns, lá no capítulo 29, Allan Kardec vai falar das reuniões frívolas, experimentais e instrutivas. Isso também é um convite para a gente ler, né, sobre isso. Mas não vou parar aqui não, porque senão a nossa prosa não anda, né? Qual que é o papel da prática mediúnica na doutrina espírita? Para que serve isso que a gente faz na casa espírita mediunicamente? Qual que é o papel disso? Será que é só para eu sair de casa todo dia naquele horário e ficar livre de ter que refrigerar? Eu tenho na minha agenda esse compromisso. É um papel social? Pode falar. Para que serve? Eu sair de casa, eu me preparar para vir à reunião. Eu acho que é para se tratar. Para? Se tratar. Se tratar. Muito bem. Então a gente tem aqui o quê? O eu, o outro, né? Se é para servir, eu vou servir o outro, não é isso? Isso é coisa de professor, né? A gente gosta de escrever, né? O professor não pode ver caneta, não. Antigamente era giz, né? Jogava giz no aluno, hoje não pode jogar o pincel, então. Então, qual que é o papel dentro da doutrina? Eu acho que é os dois, e eu vejo uma possibilidade de reparação e aprendizado através da lei de amor. Reparação. Bonito isso, né? Isso é Yara, né? Aprendizado. E ela fala de uma coisa tão boa, né? Que é o amor. Porque o amor, ele é tão importante na nossa vida que quando a gente faz as coisas por amor, vocês já repararam que nada incomoda a gente? Se a gente está com amor no coração, até as ofensas, né? Assim, quando ele te perturba, Yara, o amor vence, né? Fica brava no primeiro momento, né? Mas depois ama, né? Não é assim? Enquanto a pessoa não passa ou pelo luto, ou por ter uma criança que nasce na família, você ainda não sente verdadeiramente aquilo. Porque todo mundo sabe do luto do outro, sabe do nascimento. Então é uma coisa que você está distante, mas quando acontece na sua casa, você vivencia, ela é diferente. Você se derrete por aquela criança que nasceu, você se sensibiliza pela dor de estar ausente da pessoa que você ama. Então, quando você adentra a prática mediúnica, aí é como se você estivesse lá na encravada da espiritualidade. Aí você vai conseguir realmente sentir o mundo espiritual. É assim que eu vejo, tá? Eu nasci na casa espírita e eu passei pela evangelização, pela universidade, e fugia da mediunidade. E aí, só quando eu fui para dentro da tarefa mediúnica, que eu falei assim, agora eu estou entendendo aonde que é o caroço. Porque aí você fala assim, eu tinha muitas dúvidas, eu era uma pessoa, né? Eu pergunto muito, eu questiono, a doutrina espírita é que mais me esclarece, porque eles deixam claro para a gente não tem condição de receber todas as respostas nos nossos questionamentos. Mas é a que mais me esclarece. Então, quando foi para a prática, é que eu fiquei vendo assim, nossa, é uma conexão, você se encaixou. Agora, você vivencia, você pode ser doutrinador, você pode ser ostensivo, você pode ser o que for do seu papel na prática de. Mas é a hora que você se conecta. É a hora que você se iguala, né? Com o mundo espiritual. Você se encontra no mundo você falou, real.
e você fala uma coisa muito importante, que é nessa hora, eu já vou te dar a palavra, que é nessa hora que você começa a perceber que não tem hierarquia. Todos são iguais. Então, a dor ali do coordenador, a dor do espírito desencarnado, a dor do médio ostensivo, a dor do vibracional, do passista, daquele que chegou ali de visitante, do curioso, é a mesma. E é importante a gente ter essa empatia. Porque às vezes você passa... E esse talvez seja o momento que a gente precisa iniciar os ciclos e fechar os ciclos. Que é o que a gente está fazendo agora com o nosso estudo, que vamos fechando esse ciclo para quê? Para que novos ciclos possam ser abertos. Porque senão a gente fica só inchando de conhecimento, inchando de informação, e a gente não parte para a prática, né? Então, o papel da prática mediúnica tem uma relevância muito grande para nós. Fala para nós. Mas a gente não tem um compromisso com o mundo espiritual em determinado momento. Você vai colocar essa prática, você vai chegar numa casa espírita e aí você vai ter consciência daquele compromisso que nós fizemos lá em cima, né? Está falando o seguinte, nós não temos um compromisso que nós fazemos. O André Luiz mostra isso no livro Os Mensageiros, né? Que é quando estamos na erraticidade, nos preparando muitas vezes para reencarnar, e que nós nos comprometemos em, por exemplo, trabalhar com a mediunidade nessa encarnação. E só que a gente faz, e a gente sabe disso muito bem, né? Nós temos o compromisso que é o nosso planejamento espiritual enquanto desencarnados. Mas, quando estamos encarnados, nós temos o nosso livre-arbítrio. E como é que a gente sabe? Questão 393 do Livro dos Espíritos, depois dei uma lida nela. Ela vai falando exatamente sobre isso, como é que nós vamos desenvolvendo aqui. Porque muitas vezes a gente faz esse planejamento lá. Chega aqui, tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que vai interferir diretamente. Mas mais do que o livre-arbítrio, tem a nossa materialidade, a matéria, que vai impondo os obstáculos. Então, é um compromisso, sei lá, é o trabalho, é o relacionamento, é a preguiça mesmo. A preguiça, tô com a preguicinha hoje, não vou lá hoje não vou trabalhar hoje não. Então, são vários os empecilhos, né, que vão sendo colocados. Mas tem um detalhe, e é isso que fala lá na questão 393. Nós somos orientados pela nossa intuição. Porque é a nossa intuição que vai nos trazer, muitas vezes, as marcas do nosso compromisso lá atrás. Qual foi o compromisso que nós fizemos no plano espiritual? Então, a gente pode até não vir por essa série de obstáculos que a vida material nos impõe. Mas a nossa intuição, muitas vezes, ela fala assim, eu deveria ter ido. Você sente que tem alguma coisa... Exato, tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa que poderia acontecer. E é nesse contexto que a doutrina espírita, eu acho que ela é muito reveladora, mas ao mesmo tempo ela vai nos dando assim o tempo certo, né? Porque é o tempo de cada um. Às vezes a gente demora 15 anos para entender que alguma coisa vai ser atendida naquele momento, que não estava pronto ainda, mas que as coisas começam a nascer a partir de um tempo que não é meu, é da espiritualidade. E isso é algo muito rico para nós, mas que, em contraposição, né, a gente vê aí fora que a nossa ansiedade, o nosso imediatismo nos impõe aí obstáculos que não nos deixam entender esse processo. É o vício. E o vício do excesso, o vício de tudo que acontece na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está precisando tirar aquelas escamas dos nossos olhos para a gente entender qual que é o nosso projeto. Fala, Cândida. Estou lembrando aqui das experiências que eu aplicava as tarefas. Na casa de participação da Avança, da Sociedade Espírita Mariana, eu me
Tudo que eu ia fazer. Aí eu já ficava na minha e ia passar nelas. Eu lembro que a presidente da casa do Chico ficou observando. Eu não falei nada. Ela falou, minha filha, não estou deixando você trabalhar, não, né? Mas eu chorava demais. Aqui foi a mesma coisa. Uma dificuldade para chegar na tarefa que eu participo hoje, no início. Eram uns 3, 4 pessoas, não sei. Só sei que aí veio a pandemia. Aí parou um pouco, né? Uns 4 meses eu fiquei sem vida pela pandemia, mas a tarefa continuou como foi nosso. Mas daí as dificuldades, que eu falava, eu chamava minha atenção, falava que eu não estava fazendo isso, eu não estava fazendo direito, eu estava falando demais, falando coisas que não era cara espírita, tudo eu jogava, mas essa eu fui muito resistente. Eu fui comigo mesmo com o propósito que eu tinha. Eu falei assim, eu ia para casa chorando, fazia, eu voltava. Eu dizia, só pode ser para mim consertar. Mas com certeza é para a gente aprender, né? Para a gente aprender. Porque às vezes... Eu não conseguia sentir raiva, nada, porque eu não dava nada para as pessoas que estavam coisando. Gente, tudo é para aprender. Se eu não aprender dessa vez, eu não vou fazer tarefa nenhuma. Exatamente. E a gente precisa entender o seguinte, né? Existem regras. Por que as regras existem? Porque nós ainda temos dificuldades do primeiro, uma coisa muito simples, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Essa é a regra lá de Moisés, é a psicografia do Moisés. Se a gente tivesse seguido essa regra, se nós tivéssemos a maturidade espiritual para entender isso, nós não precisaríamos de nenhuma legislação, nenhum código, nenhuma regra. Porque ninguém ia fazer nada que pudesse atrapalhar a vida do outro. Mas por que a gente sente muito às vezes, sabe? Assim, isso assim, em nós mesmos. Às vezes a gente se prepara, entrega o melhor da gente, mas o meu melhor não é o que o outro está esperando. E também, às vezes, não é o que vai atender. E quando a gente recebe ali aquela devolutiva, muitas vezes afora daquilo que esperávamos, isso nos machuca. E onde é que está a doutrina para nós? É quando a gente persevera. Eu fui criticada pelo que eu fiz, eu não entreguei o que eles esperavam. Então, deixa eu pensar um pouquinho, eu vou continuar. Porque vai chegar um momento que eu vou me harmonizar. E às vezes o que eu acho que é uma crítica negativa pode ser um ajustamento, que inclusive eu fiz lá atrás, esse combinado. Porque o meu espírito às vezes precisa passar por isso. Porque nós somos espíritos rebeldes. Sabe por que a gente vai na educação mediúnica? Porque a gente precisa se educar. Ah, mas eu sou muito educado. Não, você pode até achar que é, mas não é. Porque na hora que está lá na manifestação, está gritando, está pulando, está batendo na mesa, está fazendo não sei o quê. E quando alguém fala, não é dessa forma, vamos tentar se conter aí, né? A gente fica rebelde. A gente acha ruim, não é assim? Ah, não, mas você tá tomando muito tempo. A reunião não é para você só. É para todos. E às vezes, gente, a coisa mais difícil para o médium é ficar quieto. A coisa mais difícil para o médium é aceitar uma disciplina. Porque dói, né? Porque a gente é muito atacado. E atacado, às vezes, até no bom sentido. A gente é muito assediado pelo plano espiritual. Porque a nossa antena de captação está aberta. Então, o que você acha, às vezes, que aquela fala ali foi para mim. Às vezes nem era para você, mas você tomou para você e a dor foi tão forte. A sensibilidade foi tão grande. E a gente fica numa coisa... Aí a gente precisa fazer o que Jesus ensinava, né? Vigiar e orar. Aí quando a gente começa a orar, a gente fala assim, mas realmente assim, tudo bem.
90% não era para mim, 10% pode até ser. Aí você continua orando. Aí no outro dia, não, 80% não era para mim, 20% pode até ser. Quando a gente chegar no meio a meio, nós já estamos começando a entender direitinho o que é o servir que a mediunidade nos convida. Né? Parece que vai ficando mais difícil, porque quando a gente reencarna, a gente já vem no primeiro conhecimento da doutrina, a gente sabe que a gente tem as tribulações, as provas que a gente vai ter que passar aqui. Beleza. Aí quando a gente vai adentrando um pouco ao trabalho de servir dentro da casa, principalmente na prática mediúnica, a gente é bombardeado pela espiritualidade inferior para a gente desistir do trabalho. Sim. Então, quando entra essa parte, além da gente passar pelas tribulações diariamente do nosso cotidiano, a gente ainda tem que conseguir praticar aquilo que a gente aprende com a espiritualidade inferior, vigiando, dos dois lados, tanto encarnado como desencarnado. E é por isso que a gente tem a casa espírita como porto seguro. E é por isso que a gente não pode parar de estudar nunca. E é por isso que a gente tem que sentar na cadeira da casa espírita e escutar muitas vezes uma palestra que não é nem de conteúdo, mas é porque você está sendo tratado ali dentro. Porque você acha que a reunião mediúnica, a reunião pública é só para escutar o que o palestrante trouxe? Porque tem palestrante que às vezes é até infeliz nas falas. Mas sabe para quê? Porque na hora que você entra ali, ó, a turma tá toda cuidando de você. Então ela sabe que você se exaspera à toa. Ela tá ali te protegendo, tá fortalecendo o seu campo fluídico para que você possa ter forças, encontrar força na hora que a adversidade vem. É por isso que às vezes quando a gente escuta uma orientação, e você falou muito bem, muito a gente não compreende por que está recebendo. E às vezes a gente precisa só seguir e confiar. Fé é isso, gente, é confiar. Eu tenho que confiar. Se eu recebo uma orientação, continue fazendo a sua tarefa, você vai ter 1 milhão de espíritos te tirando da tarefa, encarnado e desencarnado. Porque gente, para perturbar a gente, é um monte. Mas para te estender a mão, são pouquíssimos. Isso é da lei, é da vida. Não é só desencarnado, não, encarnado também. Agora, quando eu entendo isso, eu consigo ser mais persistente. Por que eu preciso estar ali? Vocês entendem isso? Às vezes eu estou vindo para a reunião, eu sentado ali, eu estou tomando um passe. Eu estou sendo tratado. Só que eu sou médium, mas eu não quero entender isso. Eu acho que a reunião que vale é só aquela que está lá na sala mediúnica. E não é. Não é só isso. O médium precisa ser tratado. O médium precisa ser cuidado. Porque senão ele se desequilibra e ele abandona a casa espírita. Ele abandona a tarefa. Ele desiste. O que é o mensageiros? São os médiuns que desistem, os médiuns que fracassam. Porque é fácil? Quem falou que é fácil? Aí fora não é fácil. Então, qual que é o papel da prática mediúnica na doutrina espírita? Vocês já falaram, servir de instrumento para a educação moral dos espíritos encarnados e desencarnados. E, com certeza, de nós todos. Aprendizado, reparação, servir com igualdade e sempre tendo amor como o nosso foco. Porque o amar o próximo, às vezes é engolir o sapo. A gente não faz isso pelos filhos da gente? Pelas pessoas que a gente ama? Nos relacionamentos? Às vezes a pessoa lasca uma coisa na gente assim que a gente tem que relevar. Não é assim, Yara? Essa afirmação. André Luiz. Deixou o Luiz um pouquinho. Deixei o Luiz hoje. Fala, Brana. Sim, sim. A compaixão, né, gente?
A gente não se sensibilizar pela dor do outro é muito triste. Sabe que a pessoa que não consegue sentir, tá vendo o outro ali chorando? É claro que você falou hoje do luto, né? O luto, ele é vivido individualmente. Mas a gente não ter, assim, o mínimo de empatia com a dor do outro, é muito triste quando não temos esses sentimentos, né? E qual que é o objetivo de se formar um grupo mediúnico? Esse é fácil. Né? Para que a gente pode formar um grupo mediúnico? Qual que é o objetivo? Para que é o objetivo aí da reunião mediúnica, de formar um grupo? Para quê? Vocês pararam para pensar nisso? O que eu quero com isso? É engraçado que o papel do objetivo, do conceito, parece tudo que é igual. Tudo Você traz assim, então, é para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente, vamos montar uma reunião mediúnica? O que vocês acham? Vamos fazer uma reunião mediúnica? Mas para quê? Qual que é o objetivo? Né? depende da necessidade de cada um e do grau de desenvolvimento mediúnico de cada um. O médium vai desenvolver o que é de sustentação, ele se intensifica na prece, na concentração. O paciente, dessa formação, as capacidades elas vão se aperfeiçoando. Para mim, é o ponto final que todo mundo está olhando igual. Objetivo tem isso, né? Qual que é o nosso objetivo? Todo mundo tá olhando para o mesmo ponto. Muito bem. Então, o nosso objetivo aqui, para formar um grupo mediúnico, é estudo e prática do espiritismo. O que não acontece. né? Na maioria das casas. Mas a gente vai chegar lá. Vai sim. Porque o objetivo é o seguinte, às vezes eu miro no alto e eu acerto ainda no baixo. Mas eu preciso mirar no alto. Eu preciso ter, por isso que a gente vocês já estudaram a caverna de Platão, né? Os filósofos aí de plantão conhecem o que é a caverna de Platão. A ideia é, eu saio, conheço o que é bom e volto para contar para aqueles que estão comigo para ver se a gente vai. Nem todos vão. Talvez a maioria não vá. A gente vive num mundo de prova e expiação. O mal ainda impera entre nós. Então, o egoísmo ainda é muito forte entre nós. E isso está dentro da casa espírita. Tá. Por isso que nós somos atacados. Você tem essa visão, quando você coloca o grupo mediúnico, remete muito assim ao grupo. Então, uma questão de perceber a dificuldade do outro, de fortalecer um ao outro, a união. Sim. Então, não é só olhar por fora, a gente está todo mundo olhando. Mas peraí, o outro tem uma dificuldade para uma chamada, uma atitude, pode querer entrar em algum grupo, pode se unir com um objetivo junto. A caminhada nesse ponto. Sim. Por isso que eu estudo e prática do espiritismo. O que é o espiritismo para mim? O que significa ser espírita? São perguntas que a gente precisa se fazer o tempo todo. O que significa ser espírita? Por que eu sou espírita e não sou evangélico? Por que eu sou espírita e não sou católico? Por que eu não sou espírita e não sou umbandista? Não sou do candomblé? Não sou budista? Não sou hinduísta? Entende? Tem um significado nisso. Tem uma escolha nisso. Significa que eu sou melhor do que os outros? Não, claro que não. Óbvio que não. Mas o espiritismo ele tem a essência da caridade. Ele traz entre os seus princípios a essência da caridade. E isso significa muito para todos nós. Por que os espíritos necessitam de atendimento mediúnico? Tem muitos que não sabem, né? Às vezes chegam lá na reunião de tratamento, não sabe nem que está desencarnado. Quantas vezes a gente tem casos assim, né? Ontem a gente conheceu uma moça, Maciel, que ela falou assim, eu fui em todas as religiões buscar alguma coisa para mim.
inicia uma casa, centro de mesa, mas é isso? Como é que é? A procuração de mesa branca, mas é uma casa de banho. Sabe o que ela falou? Encontrei a minha paz e a minha felicidade. Sim. E o marido dela, que era contra qualquer religião, ela conseguiu levar o homem, tá todos os dois dando felicidade. Felicidade, exatamente, né? Assim, eu estou super realizado e feliz. Até na casa de Francisco eu fui. Não encontrei nada. Porque na realidade. Mas é o tempo de cada um, né, gente? A gente também não pode querer impor. É o tempo de cada um. Nós temos muito irmão nesse planeta que precisa de ter a dureza, às vezes, de uma religião que fala assim: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não agir assim, você vai queimar no inferno. Por quê? Porque é um espírito que ainda não entendeu, que ainda não está ali naquele do livre-arbítrio, da necessidade que ele tem de conduzir suas próprias ações. Assim como nós temos espíritos que não precisa nem de vir numa casa, não precisa nem de entrar num templo. São pessoas que moralmente estão muito acima, porque já praticam a caridade intuitivamente. Então, é o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina, não é uma religião. É uma doutrina que cabe em qualquer lugar da vida da gente. Que é o que às vezes a gente fica querendo. A gente quer na doutrina o quê? A gente quer uma hierarquia, a gente quer um papa, a gente quer os bispos, a gente quer os padres. E a doutrina espírita fala assim: todos nós aqui somos espíritos iguais. O que nos une é o nosso desejo de sermos melhores. É o que nos une. É o que vai nos fazer diferentes. É isso. E quando eu pratico isso, isso cabe em qualquer ambiente. Cabe em qualquer lugar. Não é num lugar específico. Então, por que os espíritos necessitam de atendimento mediúnico? Porque aqui a gente tem uma passagem, né? E no finalzinho está lá de onde que vem. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato. Foram neles subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe caçavam as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura. O que essa passagem está nos contando? Que muitas vezes o espírito ele necessita do atendimento mediúnico para que ele possa despertar sensações que desencarnado ele não conseguiria. Seria o choque anímico? É o choque anímico. Mas às vezes não é só o choque, né? Porque o choque dá aquela impressão de pá e volta. Mas às vezes ele precisa sentir, ele precisa chorar, ele precisa se arrepiar, ele precisa sentir o calor do médium, a parte orgânica. E ele só vai sentir isso quando ele está o quê? Conectado com o médium. Sim, quando ele tem condição, né? Se a gente pensar no espírito que está em sofrimento, o espírito que está ali embotado, o espírito que está ali dormindo, né? Às vezes há tempos, está ali desconectado, sabe aquele que se isola e realmente se fecha? Ele precisa desse contato para que comece ali um movimento de sensibilização e de despertamento. Então, a reunião mediúnica ela é importantíssima. O médium é uma figura muito comprometida. E não é importante, não vou falar que é importante, não, para não envaidecer ninguém. Mas ele é comprometido. Ele tem que ser comprometido. Porque pode ser que ali naquele momento de proximidade ali, você está dando para aquele espírito um pouquinho de calor que há séculos ele não sentia. O amor, nem falo em amor, falei em calor, que há séculos ele não sentia. Então, essa aproximação, ela não vou dizer que seja suficiente, mas ela é válida. Muito válida, muito válida. Essa aproximação entre
Sim, eles são necessários. Às vezes dá a sensação de que o médico acha que não completou a ação, entendeu? Porque não houve a comunicação. Então não tem nada a ver. Não, às vezes ele só está ali, ó, precisando só de estar pertinho de alguém, né? É o colo, é. Às vezes, sabe quando você está muito triste, ganha um abraço? É muito mais curativo do que, às vezes, milhões de conselhos. Porque dependendo da sua condição, você não tem nem condição de ouvir conselho. Isso é nosso, né? Da nossa humanidade, tá? Porque os espíritos... Aqui já foi. O concurso do médium é imprescindível? A gente para agora não, mais um pouquinho ou para agora? Mais um pouquinho. Hã? Vamos concluindo um pouquinho aqui, né? Então, o concurso do médium, veja que a gente está construindo aqui, né? Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Tá? É importante? É, mas não é absoluto. É uma oportunidade, entendeu? Né? É isso. Se aquele que tinha compromisso não se comprometeu, a espiritualidade vai dar outro. Vai arranjar outro, né? O outro vem. Isso é muito comum na reunião. Às vezes um médium começa uma percepção, é o outro que vai captar. Porque ele não está pronto, porque ele não... Por várias razões que aí são de foro íntimo, muitas vezes. O outro que vai. Né? E a gente precisa entender o seguinte, quando eu acho que eu sou imprescindível, eu me acho muito importante. E é isso que você falou, é oportunidade. Eu preciso entender que eu estou tendo a oportunidade. E não que eu sou a última bolacha do pacote, porque a última bolacha do pacote pode estar amassada. E ninguém querer. E ninguém quer. Então a gente precisa entender isso. Que às vezes a gente é equivocado no nosso entendimento, né? Eu acho que aí que a resposta do médico é uma questão que às vezes as pessoas têm. A casa espírita tem que ter reunião mediúnica. É bom, é importante, mas não é imprescindível. Não é imprescindível. Porque se eu não tiver uma reunião que esteja ali afinizada, que possa realmente contribuir, eu posso ter algo que pode ser uma porta negativa para casa. Porque do mesmo jeito que eu vou atrair bons espíritos, eu posso estar atraindo também. É claro que a gente sabe que a casa está protegida, mas a gente sabe também que a espiritualidade às vezes deixa a gente escorregar para a gente aprender. Isso acontece. Você coloca uma casquinha de banana ali, ó, espiritual. Para quê? Para a gente ir achando que a gente está, para que a gente possa aprender. Aprender pela dor. Então, o médium ajuda na recuperação do sofredor com choque anímico. Não é um recurso imprescindível. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Então é isso que vocês falaram muito bem, é oportunidade. Porque o plano espiritual tem muitos postos de socorro. Mas a gente tem oportunidade. Então, quando a gente recebe um irmãozinho, e aí eu vou voltar para um ponto que é muito importante. O encarnado que entra aqui em sofrimento, ele é importantíssimo para casa. Ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser acolhido. Porque é uma oportunidade que a casa tem. Se ele vai ficar, se ele não vai ficar, se ele vem aqui só para tomar um passe e nunca mais volta, não é problema nosso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Né? Se a casa tiver uma pessoa, essa uma pessoa encarnada precisa receber todo o tratamento, todo o preparo que foi feito, se fossem 20, 30, 40 ou 50. Porque aqui nós estamos vendo o que está no plano da matéria, mas a gente não sabe dimensionar o que está no plano da espiritualidade, que é imensamente maior.
Sim. As reuniões, elas acontecem, né? Elas estão ali. O plano espiritual também está intercedendo por nós, né? Então, isso aí está lá no Missionários da Luz, essa parte, tá, gente? Lá no capítulo 17. Vocês estudam Missionário da Luz aqui, né? Você vai chegar lá no capítulo 17, vocês vão lembrar. Você, tira uma dúvida para mim. Algumas vezes eu já escutei que, assim, quando a pessoa entra numa casa espírita, você acolhe, você convida ela a ficar para assistir o estudo, mas definitivamente não é nada disso que ela veio buscar. Ela veio buscar alguma coisa da ordem de matéria. Ou alimento, ou um dinheiro, e definitivamente ela não fica, ela só precisa Da matéria. E tem gente que diz o seguinte, não tem que dar. Não tem que dar o quê? Não tem que dar dinheiro, não tem que dar isso. E aí? Isso aí, uma vez me perguntaram sobre isso. Até assim, mudaram um pouquinho, falaram da esmola, né? Se eu devo dar ou se eu não devo dar. Isso é alguma coisa, viu, Luiz, que é muito íntimo da gente. A gente tem que lembrar o seguinte, tem irmãozinhos aí fora que não tem o básico para viver. Isso que para nós é supérfluo, né? Porque a gente sabe que vai chegar em casa, vai ter o almoço, sabe que à tarde vai ter o lanchinho, sabe que se a gente quiser comer um bolo, a gente tem o dinheiro para comer. Mas quando a gente pensa o seguinte, a gente tem irmãozinhos que não sabem nem o que vão comer daqui a pouco, ou hoje, não tem a menor expectativa. E é alguma coisa que durante algum tempo me perturbou muito, confesso a vocês, mas que hoje não me perturba mais. Sabe por quê? Porque eu acho que o coração da gente tem que agir. Se você está desejoso de entregar o alimento material, entregue. Porque não importa, mas vai pegar isso aqui e vai vender ali na frente. Não é problema seu. Lembra do samaritano? Ele só serviu. Ele ajudou e foi embora. Então tem muitos irmãos que vêm, isso a gente conhece muito. Amanhã mesmo eu vou estar lá numa casa que atende morador de rua. 80% são evangélicos. E qual é o problema disso? Nenhum. A gente tem que entregar do mesmo jeito a cesta básica, os pães, tudo aquilo que eles vieram buscar. Porque eles, naquele momento, eles precisam do alimento físico. E quando eu não tenho o alimento físico, me falta condição para tudo. Como é que eu vou filosofar se minha barriga está doendo de fome? Se meus filhos estão em casa com fome, eu estou na rua mendigando? Não tem jeito. Como é que eu vou sentar aqui e escutar uma hora de estudo se eu tenho barriga está roncando? Exatamente. Eu não comi nada desde a hora que eu acordei, e por isso mesmo daqui a pouco a gente vai lá lanchar. Né? Aí o outro quer que você senta aqui com fome. Não, e assim, com fome. Como é que eu vou ter paz se meu filho de 10 anos já está no mundo da droga? Porque ele não tem opção. Entende isso, gente? A gente precisa pensar que essa vida que nós temos é extremamente privilegiada. Ah, mas eu não tenho o carro que eu quero, eu não moro no lugar que eu quero. Já parou para pensar que tem milhões que não tem onde morar? Que tem um monte de bicho que tem vida muito melhor do que um monte de ser humano? Vocês já olharam na rua aí, quando as pessoas moram na rua, elas têm a cor da rua? Já viram isso? Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. E aí eu vou querer que essa pessoa senta aqui, estuda os princípios básicos, estuda a mediunidade, recite Kardec, recite Jesus? Não. Mas eu posso entregar para ela o pão, eu posso ajudá-la naquilo que estiver ao meu alcance. Então essas questões são de foro muito íntimo. Eu acho que se a pessoa não se sente confortável, tem várias formas de fazer a caridade. Mas não recrimino, hora nenhuma, aquele que entrega na rua dinheiro, comida individualmente. Jamais, pessoal.
Porque a gente não sentiu essa dor. A gente não está sentindo essa dor. Então, assim, é muito difícil. É claro que a gente sabe. E a gente não pode fechar as portas. Essa casa tem 70 famílias inscritas para receber cesta básica. E se 69 são de outras religiões e uma não é de religião nenhuma, não deixe de entregar as 70 cestas básicas. Porque nós estamos entregando para a tarefa do Cristo. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, para encher casa espírita de gente, para nada disso. A gente está aqui só para servir. E quando o samaritano pega e socorre um certo homem, e esse pronome não é acaso, é um certo homem, que pode ser qualquer um, poderia ser qualquer um, ele não pergunta qual é a religião, qual é a raça, qual é a preferência, nada disso. Ele só serve. Eu acho que essas lições, elas são primorosas para nós. A gente precisa colocar isso dentro da nossa alma, para a gente não sentir também peso na consciência. Ah, você está fazendo caridade, você está alimentando droga, Não. Não pense assim. Peça sempre inspiração de Deus para que você possa, que a sua mão possa servir da melhor maneira possível para o próximo. E vamos parar com esse negócio de achar que a gente é a palmatória do mundo, que nós não somos, não. Porque quando a nossa barriga dói, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente sabe que a gente tem filhos passando necessidade, família passando necessidade, a gente pode fazer muitas coisas que, às vezes, na condição que a gente está, a gente vai recriminar. E um dos pontos da doutrina espírita, e que é importantíssimo, é não julgar. Porque quando a gente julga, a gente se coloca na mira também para ser julgado, né? Não sei se eu te respondi, mas foi até além, né? Mas tem essa questão que você falou, talvez seja até um seminário, inclusive, interessante, porque entra num ponto dentro da casa espírita, que é a questão de assistência social versus assistencialismo, que tem que ser trabalhado, tem que ser bem estudado. Porque entra muito no quadro só de dar, de promover, vai fugir um pouco do que começa a falar, e a gente começa a debater esse assunto, mas é um ponto interessante de se trabalhar, porque eu vejo muitas casas que elas tinham um perfil de atendimento e, à medida que está se passando o tempo e o mundo também está transformando, então essa assistência também está transformando. Então é um ponto a ser estudado também. Mas é por isso que a gente não tem fórmula para nada, sabe? A gente não tem, porque se a gente tivesse as respostas todas, nós já estaríamos num plano diferente, a gente não estava num mundo de prova e expiação. Então, muitas vezes a gente faz, e é por isso que é importante a gente ter o nosso coração puro, porque quando você faz com a pureza de coração, ainda que você esteja fazendo algo equivocado, você está fazendo com a melhor pureza possível. Então, pode ser que a sua ação esteja alimentando algo que não é positivo, mas a sua ação foi essa. Lembram Jesus quando curava? Quando vocês lerem lá Boa Nova, vocês vão ver que Jesus, muitas vezes, tem um momento em que ele chora. Por quê? Porque as pessoas que ele curava, ao invés de irem e mudar de vida, o que eles faziam? Eles iam para curtir os excessos, a vida, né? E Jesus chorou por quê? Porque ele se arrependeu de ter curado? Não. Ele chora porque as pessoas não compreenderam. Então, esse exemplo de Jesus é importantíssimo para a gente entender que a caridade que a gente faz, a gente não tem que ficar querendo medir o que o outro vai fazer com ela. A gente só tem que fazer. Porque Jesus não deixa de curar. Ele sabia quem ele estava curando. Ele sabia que se ele pegasse o aleijado lá, por exemplo, aquele aleijado de Cafarnaum, na noite que ele foi curado, ele caiu na esbórnia. Está lá, Humberto de Campos contando isso. E Jesus falou com ele, vai, pega a sua cama, levanta e anda. Se ele entendesse o que Jesus falou, o que ele ia fazer? Ele não ia utilizar aquela cura para satisfazer ali desejos inferiores. Mas o que ele faz? Ele vai para a farra. E Jesus chora, não é porque ele arrependeu de ter curado, não.
Porque como espírito, como Cristo planetário, ele sabia disso. Mas é porque muitas vezes a pessoa não entendeu o que recebeu. Então a gente não tem que ficar preocupado com o que o outro vai fazer, se o que eu estou fazendo é assistencialismo, ou se é assistência espiritual, ou se é um... Não, a gente faz com pureza de coração. A gente faz com a melhor das intenções. E te entrega. O que você vai fazer com isso, aí, meu irmão, é com você. Né? Só um minuto, só dar uma técnica. Eu estava conversando com um amigo meu, aí o curso chegou e eu falei assim, com fome. Aí eu dei a única nota que eu tinha no curso. Aí o outro virou e falou assim, você viu o cheiro de álcool que ele estava vendo? Ele estava com fome. Então assim, eu sempre dei ele uma nota de R$10. Aí eu falei assim, mas ele falou que estava com fome. Aí a gente continuou conversando, o homem atravessou a rua e foi na padaria. Eu virei para ele assim, na padaria. Estava com fome, entendeu? As pessoas, a gente precisa, é isso. Eu acho que a gente, justamente, sabe, muito amadurecimento, porque eu acho que cada caso vai ser um caso, a gente tem que parar e analisar. Porque eu já tive, por exemplo, caso aqui nessa casa mesmo, sabe? Que a pessoa vinha toda reunião e acabava perturbando a reunião. E você tentava de um jeito, tentava do outro, dava cesta, orientava, falava, tal, né? Então, assim, é aquilo que você falou também, como filho, chega uma hora que você tem que falar, Chega. sabe? Porque senão você educar. Educa, não promove. E aquilo que você começou a reunião falando, é como você dá. Eu já dei um não para uma pessoa que, assim, foi o melhor não que eu dei na minha vida. Os não são terapêuticos. Porque justamente ele pedia dinheiro e eu vi o esforço e ele pedia emprestado. Presta R$2 eu dava. Aí passava 15 dias, me pagava. Eu sabia que ele usava droga às vezes. Aí chegou uma hora eu falei para ele, olha, eu não vou te dar. Porque, sinceramente, eu não sei se eu vou estar te ajudando ou te prejudicando. E eu sou uma pessoa que preocupa com você. Essa pessoa deu um salto depois disso, sabe? Que ficou uma lição para mim, que eu falei assim, olha, precisava alguém falar que estava preocupado com ele, que ele tinha recursos para outro jeito. Mas é isso, porque a verdadeira caridade que a gente às vezes acha que é material, ela tem outros caminhos. Às vezes você precisa, e volta a falar daquelas pessoas que vêm para casa. Às vezes ela não está querendo só isso. A gente já teve casos assim da pessoa falar assim, olha, isso que você está me dando não é nada, mas o sorriso que você me deu vale tudo isso, entende? Então assim, não é só o material. O material é um pretexto para que a gente alcance o coração das pessoas. Então é isso, às vezes ele precisa de entender que alguém está preocupando com ele. Alguém gosta de você. Alguém vai fazer uma oração por você. Isso aí tem um efeito terapêutico e espiritual que é muito maior do que qualquer outras coisas. Por exemplo, pode ser um meio de, por exemplo, perturbar uma relação. Sim. Sabe? Toda hora você pendite, ainda mais na porta aqui. Se você começa a dar dinheiro, começa a dar alguma coisa, viram. Aí o seguinte, nem eles vão ganhar e nem os que estão aqui ganhando, porque vira uma perturbação. Vira uma perturbação. Então a gente tem que ter um jogo de um jogo. Olha, eu dou, mas eu instruo, eu tento outros caminhos, eu faço uma prece, né? Eu dou uma outra vez, mas tento outro caminho, porque senão também você não se... não, você não tem que... você não tem como fazer. É desafiador. É desafiador. Mas é isso que você falou, cada caso um caso. E agora a gente vai, porque o Luiz está ali já de pé, deve estar com fome, né?